Amém. Bom dia a todos. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Nesta manhã. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler só o primeiro versículo nesta manhã. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu és, Senhor, o nosso Deus, e nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para Te adorar. Como o profeta dizia na mensagem, o desvelar de Deus, nós estamos aqui a fazer a nossa parte, uma cena, nesta manhã, e Tu és um espectador. Tu queres ver, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e nós pedimos, Senhor, a Tua orientação nesta manhã, que o Teu Espírito, Senhor, aqui esteja presente a trabalhar, a operar no nosso meio. Amém. Para trazer obras dignas do Teu nome, amém, palavras de louvor e de revelação, e que Tu, Senhor, Te agrades, Pai, daquilo que hoje vamos fazer, Senhor, e que estamos agora, Senhor, mesmo a fazer perante Ti, porque queremos que Tu estás aqui mesmo, Senhor, no nosso meio. E, Senhor, desejamos, esperamos aquilo que Tens para fazer por nós, aquilo que Tens para nos dar, Senhor, e confiamos, Pai, que a Tua presença se fará sentir agora, Pai, ao longo, Senhor, deste serviço, como já sentimos, Pai, neste momento e nesta manhã, Senhor. Esperamos, Pai, que Tu, Senhor, ministres para nós a palavra nesta hora, Pai. A pura palavra, Senhor, sem qualquer doutrina de homem, sem nada retirado nem acrescentado à palavra, Pai. Nós pedimos, Senhor, abre os lábios, Senhor, para a pura palavra e fecha, Senhor, para a opinião do homem. Abre os ouvidos, Senhor, para que o entendimento, Senhor, possa vir. Abre, Senhor, os corações para a revelação da palavra, Senhor, para o entendimento da palavra, Senhor, e traz, Senhor, um novo ânimo, uma nova vida, Senhor, um novo entendimento, Senhor, das coisas de Deus, Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Mais uma vez, bom dia a todos. E nesta manhã vamos falar um pouco do primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse. Este versículo nós acabamos de ler e diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Portanto, esta é uma revelação, portanto, é algo novo acerca de Jesus Cristo e que Deus deu a Jesus Cristo. Ora, e nós podemos ficar um pouco confusos com esta Escritura. Como é que Deus pode dar uma coisa a Jesus Cristo se Jesus Cristo é Deus? E nós podemos ficar um pouco perplexos com esta Escritura. E é isso que nós queremos entrar hoje, nesta manhã. Mas, continuando, para que depois ele, então, Jesus, possa mostrar aos seus servos, e nós vemos aqui João é chamado um servo, o anjo, que é um mensageiro, é chamado um servo. Portanto, Jesus vai mostrar estas coisas aos seus profetas ao longo das eras. Estas coisas que brevemente, portanto, do tempo de João para a frente, devem acontecer. E nós sabemos que ao longo das eras há aqui escrituras em Apocalipse que foram sendo reveladas mesmo até ao nosso dia. Amém? E continuam a ser reveladas e trazidas à evidência. Amém? E é assim que Deus interpreta a palavra, não é com livros nem com os teólogos, é quando Ele traz
ao longo do tempo, essa palavra à vida, à existência. E pelo anjo, ele as enviou e as notificou a João. Portanto, o anjo veio e trouxe estas coisas a João. Nós vamos debruçar-nos nesta manhã só sobre este versículo. Nós vemos que o livro do Apocalipse foi um livro, só para dar uma introdução, foi um livro que esteve selado durante o tempo, durante as eras. Este livro esteve fechado. Mas agora Deus deu esta revelação a Jesus Cristo e nós vamos ver exatamente o tempo em que Deus lhe deu esta revelação. Nós vamos ver todos esses pormenores nesta manhã. Mas Ele deu esta revelação, Ele vai mostrar agora aos servos os profetas. Amém? Há a Escritura que diz, Deus não fará coisa alguma sem mostrar primeiro aos seus servos os profetas. Amém? Portanto, estamos aqui a falar de profetas. Amém? E isso é importante no livro de Apocalipse. Nós sabermos o que é um profeta. Amém? Profeta é alguém que acaba por ser Cristo nessa era. Numa medida. Amém? Profeta acaba por ser a manifestação da palavra nessa era. Ok? Cristo, há pessoas que dizem que o que me interessa é Jesus, o que me interessa é Cristo. Isso parece muito bem aos nossos olhos e soa muito bem. Agora, o problema é que Deus já há muito tempo decidiu fazer as coisas através do homem. Já há milénios atrás. Deus decidiu, tomou uma decisão e Ele disse, não, eu vou usar o homem para fazer a minha obra. Eu vou usar o homem para ser a minha ferramenta. Lembra-se, na construção do tabernáculo, Deus mostrou a Moisés a visão. Deus podia trazer um tabernáculo diretamente do céu, espelhado conforme a imagem do céu, mas não. Deus mostrou a Moisés a obra que ele queria fazer. Deus disse a Moisés o que é que ele tinha que fazer e mostrou-lhe, conforme como diz a Escritura, a visão que ele tinha visto do céu. Deus deu a Moisés e depois Moisés escreveu e Moisés falou ao povo. E depois uns tinham uns dons para isto, outros tinham uns dons para aquilo. Uns sabiam manejar o ouro, eram ourives, outros eram carpinteiros, outros estavam só a montar, outros teciam os tecidos. Outros faziam as vestes, e cada um, conforme o seu dom, depois aplicou a palavra daquele profeta. Amém? Mas Moisés aqui é a ponte, então. O profeta é a ponte entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que o povo vai fazer. E ele vê a visão, e ele traz a palavra, e ele traz a visão, e depois os dons se manifestam, pondo a visão em funcionamento. Amém? E o profeta, então, é um homem importante no plano de Deus, porque ele faz esta transmissão entre a visão celestial e a obra na terra. Amém? Esther, no capítulo 8, versículo 8, eu vou ler as Escrituras, não precisam de abrir. Esther diz, está lá no tempo de Esther, do rei Assuero, ele vai emitir um decreto. E ele diz, escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Amém? Lembra-se, antigamente, os reis escreviam as suas cartas, os seus decretos, e eles derretiam um pouco de cera e colocavam o seu selo era um selo do rei, chamava-se assim. A cova dos leões foi selada com o selo do rei. Aquele rei Medo-Persa. Porque ele tinha dado um decreto que quem adorasse outro Deus que não ele mesmo seria colocado na cova dos leões. E eles tramaram uma armadilha para Daniel e ele foi lá colocado e o rei teve que ir lá e selar, porque senão ele não era rei. A sua palavra não valia de nada. Amém? Então, aqui nós vemos a Escritura a dizer aquilo que é falado pelo rei, então é selado com o seu selo e não é para voltar atrás. E só pode abrir aquela carta, aquele decreto estiver dirigido. Amém? Isaías mostrou bem o que é que o livro selado representa para os povos e para as eras. Isaías, no capítulo 29, Isaías fala bem o que é isto. Depois, versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós
um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas. Amém? Ele está a falar para o povo de Israel, amém? Mas isto tem um paralelo com os gentios, aqueles que não ouvem o profeta da hora, ok? Então, o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os olhos, quem? Os profetas. Não há profetas. E vendou, tapou os olhos aos vossos líderes, os videntes, aqueles que têm visões. Amém? Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Imagina um livro selado, que se entrega a uma pessoa que sabe ler. A pessoa não tem o direito de abrir, não pode abrir. Quando o carteiro tem ali uma quantidade no seu saco, quantidade de informação importante. Mas em nenhum momento ele está autorizado, ainda que ele saiba ler, a ver a informação que ali está. Porque não é dirigida a ele. Não é para ele. Não é? Pelo que toda a visão, toda a Escritura, toda a visão celestial agora vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso porque está selado. Então, ainda que os teólogos e os entendidos e qualquer pessoa que saiba ler se dirija a este livro sem revelação, sem lhe ser dirigido, não vai saber ler. Amém? Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Amém? É a mesma coisa. Ainda que saibam ler, e ao longo do tempo nós vimos homens entendidos que pegaram no livro de Apocalipse e tentaram-no ler, e eles liam, ok? Mas, tal como esta Escritura será como dar o livro a uma pessoa que não pode ler ou que não o pode abrir, amém? Isso é um livro selado. Daniel diz no capítulo 2, eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E esta era uma parte que estava refletida no livro de Apocalipse também. Então, um livro que está selado, que está fechado, é como Isaías está a dizer. Amém? Pode-se ler, pode-se tentar estudar, mas o entendimento não vai sair. Amém? Daniel também era profeta, mas não era para o seu tempo. O anjo disse-lhe, vai Daniel, tu vais descansar com os teus pais, isto é para o tempo do fim. Apenas guarda, o livro está selado, as palavras estão fechadas, não há o tempo. Mas agora, hoje estamos na era da noiva e este é o livro da noiva. Amém? Este foi um livro para a noiva. A capa agora de todas essas escrituras, ainda que muitas não tenham ainda acontecido literalmente, mas a capa agora foi aberta. Amém? A capa está aberta. Nós temos acesso às palavras, ao que lá está escrito. Amém? Nós temos acesso. A capa foi levantada. E agora temos, neste livro, há muitas bênçãos. Há muitas bênçãos. Porquê? Porque nós vemos aqui espelhado o que aconteceu durante todas estas eras, o que está a acontecer e o que vem aí a seguir. Amém? E isso coloca-nos numa posição. Nós sabemos onde estamos, sabemos qual é a nossa posição, sabemos qual é o nosso papel. Ao nos ser dada a revelação, nós sabemos que somos noiva. Amém? Nós sabemos que estamos nos últimos dias, porque isto era para os últimos dias. E uma coisa é tentar explicar uma escritura e trazer a opinião. Outra coisa é receber uma revelação da escritura, que encaixa Gênesis a Apocalipse, que encaixa nas páginas da própria história do mundo e da igreja. Amém? E nós vemos hoje escrituras vivas no nosso meio. Amém? O propósito agora então é levar a noiva a um descanso, a um repouso. Não é levar a noiva a combater, não é levar a noiva a fazer nada, é levar o eleito a uma posição de descanso. Isaías 28 fala do que é o descanso. Por lábios estranhos, por outras línguas, falará este povo. Esse é o descanso. Na mensagem União Invisível da Noiva de Cristo, a palavra caiu no dia de Pentecostes, não vai funcionar neste dia.
Isso pode perturbar muita gente. Porque o profeta dizia muitas vezes que Malaquias é para levar de volta à fé dos pais. De volta à fé. Amém? Mas a palavra que caiu no dia de Pentecostes, o profeta diz, não vai funcionar neste dia. Isso foi para o Pentecostes. Isto é para a noiva. A ida para a casa da noiva. Nós temos algo diferente, diz o profeta. Os pentecostais representaram isso. Nós estamos na era da noiva. Tal como a palavra de Noé não teria funcionado nos dias de Moisés, tal como a lei de Moisés não teria funcionado no tempo de Paulo. Ora, Malaquias continua a levar-nos à fé dos pais. Amém? Malaquias continua a levar-nos ao derramamento do Espírito Santo. Amém? Agora, o povo pentecostal representou este derramamento do Espírito Santo, amém? Agora estamos na era da noiva, estamos na abertura da palavra, ok? A ideia não é nós trabalharmos e estarmos aqui a lutar por qualquer revelação. A ler, até encontrar a revelação. Se somos noiva, vamos ser colocados numa posição, amém? Vamos ser colocados, o profeta dizia, vamos ser colocados, a adoção é isso, é Deus colocar-nos em posição no corpo. Amém? Isso é noiva. Então, nós não temos de trabalhar, de lutar para fazer alguma coisa por Deus. A nossa posição vai ser colocada no corpo, na adoção. E então nós conseguimos descansar na segurança da palavra. Amém? Porque nós temos a segurança da palavra. Tal como, da mesma forma como Israel estava a sair do Egito e ia para a terra prometida. Se eles tivessem descansado na palavra, na segurança, na promessa, estariam feito aquilo em 3 dias, ou 4, ou numa semana. E demoraram 40 anos. Porquê? Porque se levantou a dúvida, porque Deus teve de mudar o plano a meio e em vez de ser Deus a guiar, Deus teve de começar a trabalhar com Moisés. E depois Moisés levava o povo e o povo trazia-lhe todos os seus problemas. O plano teve de ser alterado porque o povo não conseguiu descansar na promessa, na palavra. Amém? Custava-lhes a compreender que tudo aquilo era pela graça. Custava-lhes a compreender que Deus escolheu um homem pela graça, um homem que não era mais do que os outros, um homem que viveu também ele uma vida de pecado, mas foi um homem, Moisés, que foi chamado. Recebeu um chamamento, recebeu um chamado. A sua vida foi transformada e ele passou a executar uma obra. E eles não conseguiam compreender porquê ele. Porque não eu. Outros se levantaram e começaram a dizer que eram tão santos como Moisés, que tinham todo o direito a liderar o povo, porque é que não se faz umas eleições e o povo escolhe aquele que quer, o líder que quer. Amém? Mas não, Deus tinha escolhido aquele homem pela graça. E Deus tinha escolhido aquele povo pela graça, porque era o seu povo. Porque era o povo que ele queria. Amém? Porque era o povo que ele tinha escolhido por uma promessa que tinha já dado a Abraão. Amém? E ele disse a Abraão que o seu povo estaria no Egito por 400 anos e depois voltariam. E ele estava apenas a cumprir todo o tratado, todo o protocolo, todo o acordo de graça que tinha feito com Abraão. E eles não conseguiam compreender que tudo aquilo vinha pela graça. E hoje, toda esta revelação, toda esta abertura também vem pela graça. É Deus a levar-nos pelo meio do Jordão até à terra prometida. E isso implica mostrar-nos certas coisas. Isso implica colocar-nos a nós numa posição, num corpo. Amém? Para nos prepararmos para a mudança no corpo. Porquê? Porque esta é a era de 1 Coríntios 15. Haverá um povo que não passará pela morte. Esta é a era. Este é o tempo. Amém? Não há mais eras. Ok? Quando o livro de Apocalipse é aberto, nós vemos claramente. Esta é a última era. Porque nós conseguimos colocar as outras 6 na história.
direitinho. E agora nós vemos, esta é a nossa era, Laodiceia. Tem que ser. Não há mais eras daqui para a frente. Esta é a era da igreja de Laodiceia. E o profeta da era da igreja de Laodiceia já veio. Porque não há mais nenhum. Porque não há outro. Porque mais nenhum fez aquelas obras. Mais nenhum trouxe aquela palavra. Mais nenhum manifestou aquela presença. Amém? Então nós vemos o ponto da Escritura e do plano onde nós já estamos. O ponto avançado. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E lembre-se, Paulo está a dizer nós, Paulo já morreu, mas Paulo está a dizer nós, a noiva, nós, o grupo eleito. Amém? Amém? Esta é a era da ressurreição e do arrebatamento. É aqui e é agora, neste tempo. Nós sabemos, por exemplo, que o mundo tem de estar na condição de Sodoma e Gomorra. Amém? Amém? Foi o que Jesus disse, certo? Lucas capítulo 17, como foi nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de revelar. E o Filho do Homem já se revelou e está-se a revelar. Amém? Amém? O Filho do Homem, profeta, ministério profético, fazendo as mesmas obras que Jesus de Nazaré fez. Isso é a revelação do Filho do Homem. Amém? Como a mulher no poço, como Natanael. Amém? Vemos que o mundo está a cumprir a sua parte agora e pela palavra a noiva está então a chegar ao seu lugar onde ela vai deixar este mundo e vai entrar numa outra dimensão. O que se chama na Escritura o encontro nos ares. Amém? Uma outra dimensão. O mundo vai continuar e vai entrar em grande tribulação e depois Deus vai voltar-se para os judeus. É isto que o livro de Apocalipse nos fala. É isto que o livro de Apocalipse nos diz. E o propósito de Apocalipse é desvelar. Amém? Apocalipse significa revelação, desvelação. Amém? É isso que significa. E esta é uma revelação de Jesus Cristo. Ok? É uma revelação de Jesus Cristo e das obras futuras de Jesus Cristo. Futuras a partir do tempo em que foi escrito, do tempo de João. Amém? É como uma ilustração é um escultor. Amém? O escultor está a trabalhar numa rocha. E ele tem uma imagem na sua mente daquilo que ele quer fazer. E agora ele está a trabalhar todos estes anos naquela pedra para ele conseguir transmitir aquilo que está na sua ideia para aquela obra. E ele investe ali o seu tempo e aquela obra, normalmente os escultores escondem-na. Quando não estão a trabalhar, eles escondem a escultura, põem um pano para que não seja revelado ao público. E ele está lá durante todo aquele tempo a trabalhar na sua obra, na sua escultura, e quando ela está pronta, o véu é tirado, ele congrega o público, ele convoca uma reunião e ele retira aquele pano e desvela a sua obra, a sua escultura ao público. Amém? Da mesma forma, então, essa pedra agora está a refletir a imagem que estava no pensamento do escultor, do mestre. Ok? A mesma coisa com uma pintura. Amém? A mesma coisa com a estátua de Moisés, que Miguel Ângelo fez. Amém? A mesma coisa. Agora, ele está a aperfeiçoar, ele está a trabalhar nela e ele sabe aquilo que está na sua mente e ele está a transferir isso para aquela pedra. E vemos que Jesus Cristo, na palavra, estava também ele selado por 7 selos. Amém? Jesus Cristo também estava selado. Mas havia uma obra. Amém? Havia uma obra, havia uma imagem que Deus tinha em mente. Podemos nos lembrar daquele sonho que o irmão teve e o irmão Branham é na mensagem é este o sinal do fim. E ele, não sei se se lembram deste sonho, falámos há pouco tempo sobre ele aqui. Então, havia uma pedra de granito numa montanha em forma de pirâmide e estava algo escrito de lado. E depois
o profeta pegava isto era um sonho, não é? Ele pegava num pé de cabra e abria o topo daquela pirâmide, e ao abrir estava debaixo rocha, sem nada escrito, mas que fazia parte da mesma rocha. E o profeta diz no sonho, a luz nunca chegou aqui antes. A luz nunca tocou aqui. No entanto, ainda assim, aquilo continuava na mesma pirâmide. Amém? Representando a palavra. Amém? Mas quando ele abriu aquele topo, ele disse, olhe para isto, e ele ia para o oeste por um propósito, e ele fala dos outros sonhos e da visão que tem, que era para ir ao oeste, e nós sabemos que o propósito era para a abertura dos selos, amém? E ele disse depois aos outros, fiquem aqui em Jeffersonville e olhem para isto, mas eles não olharam, foram atrás do profeta. Eles pensavam que a revelação daquilo tudo estava nas obras daquele homem, amém? E não, mas não, a revelação estava naquilo que ele estava a desvelar. Amém? Era aí que estava a revelação. Assim, então, ao longo do tempo, nós aprendemos finalmente a olhar para isto. Aquilo que o profeta diz no sonho. Fiquem aqui e olhem para isto. Amém? E agora, no nosso tempo, ainda é mais fácil porque o homem profeta já não está entre nós. A única coisa que nós temos são as palavras. E as palavras dizem, olhem para isto. Amém? Portanto, agora, a nossa tarefa é essa mesmo, é olhar para isto. Porque é aqui que vai estar a revelação e o entendimento. Amém? E agora, vemos aqui coisas neste processo de desvelação que homens antes entendidos e teólogos nunca encontraram. Porquê? Porque a Igreja de Deus está assente na revelação. Amém? Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra, a revelação que ele teve naquela altura, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, e Jesus virou-se para ele e disse, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Então, a Igreja de Deus está sempre assente sobre a revelação. Então, nestes últimos dias em que Deus quer uma noiva à sua imagem, e Ele tem de abrir o livro da revelação. Apocalipse significa a revelação. Então ele tinha de abrir para essa noiva. Amém? Ok? O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo nas suas obras futuras que ele vai fazer ao longo das eras. Ok? Foi escrito em forma de símbolo. Ok? Tinha de estar selado primeiro. Certo? Era um livro que estava selado até ao tempo do fim. Então, foi escrito em símbolo, para que as pessoas ao longo das eras tentassem estudar e examinar, mas não conseguiam entender o que isso era, porque a desvelação era para o final. Era para o tempo do fim. Amém? O segredo de Deus também é este, Ele interpreta a palavra fazendo com que ela aconteça. É assim que Ele interpreta. Não é com estudos, não é com livros, nem com filosofias. É ao acontecer. Amém? Porque Deus também, como nós, Deus tinha na sua mente a imagem daquilo de nós como filhos e filhas. Ele tinha essa imagem de nós. E muita gente poderia ter argumentado o que é que nós íamos ser, que profissão é que nós íamos ter e fazer, mas só Deus sabia, porque estava na sua mente. E um dia, quando Ele fez com que essa imagem se refletisse, nós nascemos, nós vivemos e estamos agora a viver, e ninguém teria conseguido adivinhar aquilo, nem chegar ao entendimento daquilo que nós somos, de qual é o nosso caráter, porque só Deus vê todo o plano e Ele é que tinha a imagem primeiro na sua mente. Amém? Agora, a desvelação vinha no final e o segredo de Deus é esse, é que Ele interpreta a palavra fazendo com que aconteça e depois Ele mostra aquilo que Ele fez. Já estava aqui escrito, já estava aqui profetizado. E agora, depois de acontecer, é fácil para nós absorver essa palavra, essa doutrina. Assim, então, Deus quer que nós estejamos alerta, Deus quer que nós estejamos atentos à palavra, e depois, enquanto Ele faz a obra,
o Espírito vivifica essa palavra. Amém? Deus quer nos olhar para a palavra, para que quando o Espírito vier, para que quando a obra for feita, nós vamos ter, o Espírito vai ver a palavra que está em nós, vai vivificar e ela pode acontecer em nós. E o rapto será assim. Amém? Nós temos de estar a olhar para a palavra, para que a palavra esteja ela mesma em nós, desça até ao coração. Nós temos de ter a certeza que somos noiva, que estamos no caminho certo, de que Cristo está aqui, de que esta é a verdadeira palavra e de que tudo o resto é mentira. Ok? Nós temos de estar certos disso. E um dia vai chegar o momento em que o rapto vai acontecer. E essa palavra vai estar no nosso coração. Nós vamos estar prontos porque estivemos a olhar para a palavra todo este tempo. Nós estivemos a olhar para a Escritura todo este tempo. Nós vamos estar prontos, o Espírito vem, é tempo de fazer a obra e Ele apenas vai vivificar a palavra que já está em nós. E nós vamos ouvir uma trombeta e vamos dizer que é para nós. Amém? E é assim que Deus se move. Pedro, no dia de Pentecostes, ele estava a fazer parte de tudo aquilo, ele estava a ver tudo aquilo a acontecer e de repente ele diz, isto é o que foi escrito pelo profeta Joel. Amém? Ele viu a profecia a acontecer e ele tinha lido, ele tinha vivido debaixo dessa profecia e quando ele a viu acontecer, o Espírito vivificou a palavra dentro dele e ele conseguiu ver Deus a trabalhar no dia dele. Pedro conseguiu ver a Escritura cumprida no seu dia. Amém? Porque o Espírito vivificou e ele diz, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Amém? A ideia quando nós estudamos o livro de Apocalipse é permanecer na palavra. Amém? Permanecer, estarmos dentro do acontecimento. Ok? O propósito é trazer então a pura palavra, porque é isso que vai preparar um povo para uma ressurreição. Amém? Um povo que vai passar por ressurreição ou transformação do corpo, é um povo que vive na pura palavra. Amém? Que Deus não tem qualquer problema em pegar nessa pessoa e usá-la para a sua obra. Amém? Deus não tem qualquer problema em falar com essa pessoa. Deus conhece aquela pessoa. Deus está ciente das capacidades daquela pessoa. Ela é conhecida. Ela está dentro do seu aprisco. Isso é uma pessoa que vive na pura palavra. No início do estudo do livro do Apocalipse, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, quando o profeta está a começar a entrar nestas coisas, ele diz, nunca veio tanto sobre o meu coração até à última eleição. E depois eu vi onde nós estávamos. Ele está a falar da eleição de Kennedy. E ele, em muitas mensagens por esta altura, em 1960, ele fala de que aquilo é mau para o país, de que aquilo será mau para a nação, de que aquilo vai trazer o mal sobre os Estados Unidos. Ainda que ele fosse, o profeta chega a dizer, eu acho que ele será um homem bom. Eu acho que ele nem vai fazer muito, mas apenas abriu a porta. Amém? A mesma coisa com o presidente dos Estados Unidos agora, o antigo, o Obama. Ele abriu a porta para a Sodoma e Gomorra. Ele deu-lhes tudo. E agora este novo presidente vem e diz, agora isto vai mudar. A porta já foi aberta. Sodoma e Gomorra já governa naquele país. Amém? E daquele país sai para todo mundo. Todo mundo. Amém? Todas as modas, todas as roupas que nós usamos vieram de lá. Não tenha dúvidas. Tudo. A forma dos óculos, a forma deste piano, veio tudo lá. Veio tudo daquele país. Ok? E é incrível ver como toda a predição dessa escritura, dizer antecipadamente, ok? Toda a profecia dessa escritura encaixa solidamente com a história. Ele está a começar, a mensagem chama-se A Revelação de Jesus Cristo. Portanto, ele está a falar
vai começar a falar do capítulo 1, da visão de Patmos e das eras da igreja. Ele está aqui no primeiro dia destes serviços e ele diz, é incrível ver como toda essa profecia encaixa solidamente com a história, com o que se passou antigamente. Exatamente. Espantou-me tanto que ontem eu estive a ler até sentir os olhos a inchar. E eu saí e disse à minha esposa, nunca sonhei que fosse assim. Ele começou, ele leu o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, e depois ele começou a ver a história e aquilo tudo a encaixar. Amém? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, amém? Não a João, mas Deus deu a Jesus. Jesus, nós temos que entender, foi um homem nascido de uma virgem, no qual Deus habitou, ok? Jesus de Nazaré, certo? Agora, se Deus habitasse num de nós, corporalmente, plenitude da divindade, um de nós, esse nós seria o próprio Deus, ok? Se a plenitude da divindade, corporalmente, estivesse em espírito em mim, neste momento, e depois eu estivesse num ponto em que estivesse a manifestar o espírito que estava em mim, então esse seria Deus. Nesse momento, ok? Deus é espírito, mas agora eu seria então essa manifestação, ok? Porque Deus não é visível que se consiga olhar, mas Deus manifestado é Cristo. E Jesus então, esse Jesus de Nazaré, era naquele momento essa manifestação de Deus. Ele era essa manifestação, ele estava a mostrar, e todas as suas obras mostravam Deus, e as suas palavras mostravam Deus, amém? Ok? Mas certas coisas foram guardadas daquele tabernáculo, ok? Certas coisas, nós vemos na Escritura, não lhe foram dadas, ok? Por exemplo, perguntar-lhe quando é que estas coisas vão acontecer, quando é que isto vai acontecer, e ele dizia, só o Pai sabe, ok? Portanto, certas coisas continuavam guardadas com Deus, amém? Só o Pai é que vai saber. Mas depois que Jesus pagou o preço e ascendeu ao alto, então Deus partilhou com ele a revelação completa daquilo que ele faria ao longo das eras, essas obras futuras, de que nós estamos hoje, nesta manhã, a falar. E isso é o que está aqui escondido nestas últimas páginas da Bíblia. É isso que está aqui escondido. Obras futuras de Jesus Cristo, que Deus lhe deu depois. E, no versículo 3, nós vamos ver, diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Amém? São obras futuras que aconteceram, estão a acontecer e vão continuar a acontecer. Portanto, este livro de Apocalipse mostra as obras futuras de Cristo na Igreja. Então, está tudo escondido num símbolo, porque aquilo que ele faz está escondido e depois é revelado mais tarde ao eleito. Nós já falamos a pedra da revelação. É aí que ele vai edificar a sua igreja. Então, Deus está a chamar a sua igreja, mas a Escritura fala-nos que há sempre duas vinhas que crescem lado a lado. Há sempre um trigo e um joio a crescer lado a lado. Ok? E, na verdade, nós conseguimos até identificar três coisas. Nós conseguimos identificar a verdadeira igreja, nós conseguimos identificar a igreja morna, uma virgem sábia, outra uma virgem néscia, e conseguimos identificar ainda uma falsa igreja. Conseguimos identificar os três na Escritura. Ou a falsa igreja é o sistema do anticristo, ok? Nós conseguimos ver tudo isso. Mas todos se chamam cristãos. Todos dizem que adoram a Deus. Amém? Todos dizem que adoram. Então, dessa forma, porque aqui está as obras futuras de Cristo na igreja, este livro de Apocalipse fala aos três. Dirige-se aos três. Trata com os três. Então nós vemos três coisas no livro de Apocalipse. Vemos as obras futuras de Cristo, do tempo de João para a frente, ao longo das eras da igreja, e vemos sempre a verdadeira igreja lá representada na carta, a era, e a falsa igreja lá representada. E depois nós vemos a noiva e depois vemos uns santos, amém? Que tiveram de lavar as suas vestes.
e depois vemos mesmo a besta a ser castigada, a ser punida. Ok? Vemos os três ao longo do livro de Apocalipse, porque todos dizem ser cristãos. E Cristo está a dizer, ok, vocês vão ter de se identificar comigo, eu vou ter de me identificar com vocês e vou ter de falar convosco, mas nem todos, então, vão ficar com Ele na eternidade. Nós sabemos isso. Na mensagem Não Temais sou eu. E eu creio que Ele prometeu, como foi nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. E nós vemos que em Sodoma havia pecadores, um bando de pecadores, sodomitas. Depois havia um grupo de cristãos, crentes mornos, que representavam a igreja no meio deles a viver lá. Ló, a sua família. Ló e o seu povo, povo de santidade. Os pecados da cidade vexavam a sua alma justa. E depois havia um grupo eleito que Abraão tinha, os chamados. E cada um deles recebeu um sinal. E eu creio que o sinal que o anjo do Senhor operou, manifestado em carne ali, foi o sinal da manifestação de Cristo na sua igreja nos últimos dias. Nós cremos também que o sinal que Melquisedeque operou ali foi exatamente o sinal da revelação do Filho do Homem, que ele operou nos nossos dias. Amém? Então, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu a Jesus Cristo. Ora, o povo de Sodoma recebeu um sinal. O povo de Sodoma via a vida de Ló e Ló recebeu 2 anjos. Amém? E o povo de Sodoma à volta viu aquele sinal e fez tudo o que queria com aquele sinal. Ok? Não quiseram saber, quiseram ainda por cima fazer maldade com aquele sinal. Ló recebeu o seu sinal e Ló, a Bíblia fala que ele era justo, ok? Mas ele fazia os seus compromissos e tomava as suas decisões e nós vemos o quanto Sodoma afetou a sua família, viver ali no meio. E Abraão recebeu o seu sinal. Então, esta é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu a Jesus Cristo. Isto pode nos confundir um pouco. Mas o único problema disto ser confuso é se nós pensarmos em Jesus como o homem apenas que foi ao Calvário. Mas, muito antes de Jesus nascer da Virgem Maria, ele já era a Palavra. Amém? Porque João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Amém? Mas, diz no princípio já era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Certo? Primeiro versículo da Bíblia. Aqui está a criação e está dito, foi Deus que fez. Deus criou o céu e a terra. Em João 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio Deus criou, Gênesis 1:1, e agora em São João diz que o Verbo tudo criou. Bem, aqui está a simplicidade disto. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós sabemos já que uma palavra é um pensamento que está a ser expresso. Que é expresso. Há um pensamento e a palavra manifesta o pensamento. Amém? Assim, nós temos o Espírito Eterno, Colossenses fala, o Espírito invisível, quis declarar-se, amém? Quis manifestar os seus pensamentos. E como é que se manifestam os pensamentos? É por palavra. Amém? Agora, Jeová mesmo, a palavra Jeová significa aquele que vive por si mesmo e se está a expressar. Há a palavra no início sobre Deus é Elohim, está só. Amém? E depois a palavra passa a ser Jeová, aquele que vive por si mesmo e agora já se está a expressar. Okay? Aquele que vive por si mesmo e se desvela. Okay? Porquê? Porque Deus é tão imenso, é tão grande, é infinito, e Ele não se conseguia desvelar
de uma só vez. Porque nós não o íamos compreender assim. Então o que ele faz é, ele preparou um plano com X milhares de anos. E nesse plano ele está constantemente a desvelar-se a cada dia. Ele vai trazendo esses pensamentos à manifestação a cada dia, de formas diferentes, mas tudo o que ele está a fazer é manifestar-se. Então, ao longo do tempo, ele tem-se desvelado, e assim, o Espírito só, o Deus invisível sozinho, não tinha forma de se expressar. Ele não tinha capacidade de se expressar se estivesse sozinho. Então, o que é que ele começou a fazer? Quando ele se começou a expressar, tudo o que ele começou a fazer foi trazer a palavra. Foi dizer a palavra. Foi essa a expressão. As palavras começaram a surgir. E começaram a ser gravadas. E começaram a tornar-se uma manifestação. E foi isso que foi dito. A palavra foi falada no princípio e depois, passado algum tempo, a palavra começou a vir à existência. É assim que ele traz a interpretação da palavra. E este também é chamado Logos no grego. E o Logos é Cristo. Qualquer dicionário da Bíblia vai dizer isso. O Logos é Cristo. Cristo significa o ungido. Amém? Então, a unção que Deus era, no princípio, uma unção. Amém? Nós entendemos essa palavra, uma unção, uma inspiração, pensamentos, amém? Uma unção. A unção que Deus era, então, no princípio, manifestou-se agora na forma da palavra. Ok? Logos. Amém? E agora, porque isto é o princípio da criação, a Bíblia diz, Jesus, primogênito da criação, amém? Ok? Agora, como este é o princípio da criação, nós podemos agora dizer que este Logos é o Filho de Deus. Porque a unção inicial tem agora uma expressão. E esse é um Filho. É feita à imagem. Amém? Nós podemos agora chamar a este Logos o Filho de Deus. Ok? E este é o Filho de Deus, mas é uma forma, vamos lá, antecipada. Ok? Esta é a primeira parte da manifestação do Filho de Deus. Lembre-se, quando falamos de Jesus Cristo, nós dizemos Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. E ali, há muitos milhares de anos, há Jesus de Nazaré, há o Espírito Santo no corpo da noiva, e há Jesus a governar com vara de ferro. Amém? Tudo isto. Ok. Agora, este Logos ainda não se fez carne, mas agora, o Deus invisível já é considerado um pai, porque ele já tem um filho, já tem a expressão. E esse é o primeiro atributo que Deus manifestou, o ser pai. Amém? Essa é a sua primeira expressão. Está aí. Ele agora já é pai, já manifestou esse atributo. E agora o que é que ele vai fazer? Vai pegar nesse Logos e vai começar, pela palavra, a continuar a desvelar outros atributos ao longo do tempo. Então, o nome que podemos dar aos pensamentos de Deus manifestados, expressos, pode ser Jesus Cristo. Seja qual for a forma que Ele escolher, que Ele decidir mostrar-se. Seja qual for a forma que os pensamentos de Deus possam ser demonstrados, esse é Jesus Cristo. Amém? João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, porque, como Colossenses diz, Ele é um Espírito invisível. O Filho unigênito que está no seio do Pai, e este o fez conhecer. Agora o Filho, então, torna-se a expressão do Deus invisível. Amém? Colossenses 1. O qual a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, a imagem, a manifestação. Ele é a imagem do Deus invisível. Não quer dizer que temos um Deus e Ele se parece com Deus. Ele é o próprio Deus invisível numa forma. Ok? É a forma com a unção do princípio lá. Em Colossenses 2, versículo 9, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? O Deus invisível entrou numa forma. A Bíblia diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi, então, a primeira coisa a sair de Deus.
A primeira coisa que trouxe à manifestação Deus. Ok? Não havia sol, lua, estrelas, átomos, nada. Deus estava só, com os seus pensamentos, e agora o Deus invisível assume esta forma e a partir daí começa a criação. Amém? Colossenses 1, versículo seguinte. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora, estamos a ver a mudança da perspectiva aqui, não é? Deus não criou um Salvador para nós. Ele criou um Salvador para que Ele nos pudesse mostrar que Ele é Salvador. Estamos a ver a perspectiva? Não é porque nós nos perdemos que Ele agora disse, vou ter de criar aqui um Salvador agora. Não. Ele tinha esse atributo e Ele queria-se expressar. Então alguém se perdeu e o mal existia para se mostrar que Ele era bom e que Ele era Salvador. Amém? Vamos a ver, é só a perspectiva aqui. Isto é para tudo por Ele e para Ele. Amém? Agora, nós, pela graça, estamos aqui envolvidos num programa. Ok? Nós estamos envolvidos num plano que nos ultrapassa. Amém? Agora, nós estamos aqui envolvidos e tudo isto que está aqui a acontecer agora é para a desvelação de Deus. É para a manifestação de Cristo. É para a manifestação dos seus atributos. Nós ficamos doentes e Ele cura-nos, mas não é que Ele tenha enviado a doença por nossa causa. Amém? Não é isso. Ele enviou a doença para Ele poder declarar que Ele é curador. Amém? Que esse é um atributo que Ele tem. Então Ele deixou a doença vir para Ele dizer, eu sou curador, eu sou libertador, eu sou salvador, é tudo por Ele e para Ele. Amém? Porque nele foram criadas todas as coisas. Assim, este Filho de Deus foi então a forma de Deus criar coisas. Foi assim que Deus criou coisas. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo o que é bom, tudo o que é mau surgiu daqui, deste momento. Deus disse em Isaías 45, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Foi Ele que criou tudo. Ok? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. E agora nós vemos aqui Colossenses sair desde o princípio até agora, em que Ele é a cabeça do corpo, a Igreja. Amém? Efésios capítulo 3 diz, Paulo está a falar e ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo. Eu não sei se esta parte está na Bíblia. Na minha não estava. Mas isto é Efésios capítulo 3, versículo 9. Já agora é melhor abrir para ver se temos esta escritura corretamente. Efésios capítulo 3. No final desse versículo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, e depois deve estar aí, vírgula, por Jesus Cristo. Ok? Chegamos lá? E demonstrar a todos
qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo. Não sei se isso está aí, se não estiver, depois acrescento. Ok. Quando nós lemos então em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Nós lemos isto, não é? Agora, nós vemos, isto são instruções que Deus deu a Jesus Cristo, ok? Agora, nós não devemos pensar que este Jesus Cristo é aquele homem que foi ao Calvário, ok? Isso foi um momento da expressão, da manifestação de Deus pelo Logos, por Cristo. Amém? Isso foi um momento. Isso foi uma forma na qual Deus entrou para fazer a redenção, a salvação. Okay? Houve uma forma que Deus entrou para fazer um pacto com Abraão. Amém? Houve uma forma que Deus entrou para dar vida no Éden, a árvore da vida. Amém? Houve uma forma que Deus entrou para ir com os filhos de Israel. Amém? São formas que Deus escolheu para se manifestar. Amém? Em João 1 diz, Jesus era a palavra feita carne. Jesus de Nazaré, não é? Palavra feita carne. Mas antes de Jesus nascer, ele já estava aqui. Amém? Já estava aqui, ele já era Cristo. E nós já vimos que ele era a coluna de fogo de noite, era a nuvem de dia. Nós já vimos todas estas coisas. Ele era a pedra no deserto. Agora, Cristo em várias formas ao longo das eras, ok? Se fôssemos a Hebreus 7, lá diz, fala de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Amém? É Deus numa manifestação, é Cristo. Amém? Veio, apresentou-se perante Abraão quando ele veio da matança dos reis, ok? Assim, Deus assume estas várias formas ao longo do tempo, ao longo das eras, mas é sempre a palavra. Apocalipse 19, vemos Cristo. Amém? Ele vem num cavalo com os santos. Amém? Ele tem escrito na coxa, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém? Portanto, em primeiro lugar, ele é a palavra, seja qual for a manifestação que a palavra escolha. Isso é Jesus para a nossa era. Jesus de Nazaré cumpriu esse papel, fez a sua obra, e Zacarias, e ele estará com essa aparência. Zacarias diz que quando os judeus o virem, vão ver as feridas que ele tem nas suas mãos. Portanto, ele vai manter essa aparência ao longo das eras e ao longo da eternidade, mas quando os judeus o receberem, eles vão vê-lo dessa forma, eles vão perguntar, ele vai dizer, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão vê-lo com esse corpo ferido. Mas essa não é a sua única forma. Amém? Essa não é a única forma com que ele se vai expressar. Nesta era, a forma de Cristo é a verdadeira igreja. Amém? Nesta era, a forma de Jesus Cristo, a forma de nós vermos Jesus Cristo é através da verdadeira igreja. Amém? Jesus foi chamado o último Adão, ou o segundo Adão, e o primeiro Adão tinha uma Eva. Da mesma forma, Deus disse sobre Adão que não era bom o homem estar só. Então, se o último Adão é Jesus Cristo, ele tem que ter Eva. E então, nesta era, a manifestação de Jesus Cristo é a verdadeira igreja, fiel para com a palavra. Amém? Que não se prende a nenhuma denominação. Eles vão prender-se à palavra, que é Cristo. Agora, como é que nós nos tornamos noiva? Como é que nós somos a noiva? Como é que nós fazemos parte da noiva de Cristo? Nós temos de nos unir com o Cristo do nosso dia. Amém? E ainda há pouco eu lia o profeta e ele dizia... numa daquelas mensagens mais para o final do ministério, e ele dizia, é muito bom, as denominações falam de Cristo, falam de Jesus, mas nós temos que estar com o Cristo do nosso dia.
nós temos que estar com a palavra revelada no nosso dia, com a luz desta hora. Primeiro João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está. E lembra-se do sonho? Aqui ainda não tocou a luz ainda não chegou aqui. O que é a luz? Quando Deus interpreta a palavra e faz com que ela aconteça, isso é luz. A verdadeira revelação é luz. Amém? Isso é luz. Quando Deus disse, haja luz, isso não era luz. Mas quando Deus a interpretou fazendo com que a luz aparecesse, aí já foi luz. Até lá não era luz, era apenas a palavra que foi falada. Mas quando ela aconteceu, essa palavra se fez luz. Amém? Em João 1, versículo 4, diz, nele, no verbo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Porquê? Porque isto era o Messias feito carne. Andando ali no meio deles. Manifestando Deus para eles. Amém? Essa era a luz dos homens. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá vida eterna. Luz da vida. Peço desculpa. E depois ele diz, agora vós, ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Amém? Porquê? Porque a partir daquele momento eles iam carregar a mensagem de Cristo. Eles iam carregar a cruz de Cristo. Como Jesus fala. Amém? A partir dali eles seriam Cristo. Tal como hoje. Hoje o mundo consegue ver Cristo porque Cristo está manifestado na verdadeira igreja. E é assim que ele consegue ver. Cristo vive na verdadeira igreja. É a mesma vida. É a mesma vida do Logos que estava em Cristo, só que repartida num corpo de muitos membros, mas é a mesma vida. Amém? É a mesma palavra. Quando ele terminou a obra como o Salvador, ele ascendeu ao alto, subiu ao alto, ele derramou essa vida no dia de Pentecostes. Ok? Agora, eles viram essa vida repartida como línguas de fogo. Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo Cristo que estava na coluna de fogo no Velho Testamento está lá, mas agora ele divide-se para poder entrar num corpo de muitos membros. Amém? Numa igreja com várias pessoas. Onde antes, em Jesus de Nazaré, ele estava só num corpo. Onde antes, no tabernáculo, no deserto, ele estava só naquele lugar, na glória Shekinah. Onde na coluna de fogo, de noite, ou na nuvem de dia, ele estava só num ponto. Mas agora ele está espalhado pela verdadeira igreja. Só ele era essa plenitude, nós temos uma medida. Da mesma forma, se nós formos analisar a água do oceano e fizermos um grande reservatório e analisarmos toda a água, nós vamos ver X% deste mineral, X% daquele mineral, esta quantidade de água, estes átomos, nós vamos ver esses componentes todos na água. Mas se pegarmos numa colher do mar, se formos ao mar e pegarmos numa colher e formos analisar, a mesma percentagem de componentes estará lá naquela colher. E isso é a mesma coisa que acontece connosco. Amém? Deus tem aquela imensidão e Ele é composto por tudo aquilo. Agora, cada um de nós tem essa porção. Cada um de nós tem essa porção, que é exatamente a mesma composição que o Logos. Amém? A mesma composição. É a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Deus deu esta revelação a Jesus Cristo. E se nós começarmos a dividir Deus em 1, 2, 3, isto fica confuso. Não é? Porque então Deus não sabia o que é que Deus estava a fazer. Jesus não sabia o que Deus estava a fazer. Amém? Deus sabe aquilo que está a fazer, mas Ele não partilha tudo com os tabernáculos que Ele usa.
Ele partilha aquela parte, aquele momento. Amém? Jesus entrou na sinagoga, pegou no pergaminho e começou a ler. Vim a anunciar a liberdade aos cativos. E depois ele parou. E ele não disse, esta parte vem com Malaquias 4, quando for. Não, ele parou. Nem sabemos se ele sabia essa parte. Ele veio manifestar aquela porção. Ele veio trazer à vida aquela palavra, aqueles atributos de Deus. O resto não interessa. O resto não é para aquele tempo. Ele dizia, do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho sabe, só o pai. Amém? Não interessa. Não é para este tempo. Não me compete a mim. Ok? Por isso, Jesus podia dizer, João 14:10, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então ele podia dizer isto. Ele tinha todo o direito de dizer isto. Mais tarde ele disse, Mateus 28, todo o poder me é dado no céu e na terra. Porquê? Porque ali era Deus, o tabernáculo de Deus na terra, estava ali. E tudo aquilo que era Deus estava ali. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus, o homem que nasceu da Virgem Maria, então, ele era o templo, ele era o tabernáculo, ele era a manifestação de Deus, ele era a plenitude da divindade corporalmente, naquele corpo, ele era o corpo e Deus era o Espírito. Ali. Ele era o corpo e Deus é quem falava. Ele era o corpo e Deus é que o guiava. Amém? Ele era o corpo e os pensamentos vinham de Deus. Ok? Quando é que vão acontecer estas coisas? Perguntaram-lhe Mateus. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Lembra-se dessa escritura. E aqui está a parte que só o Pai sabia. Esta revelação final. Esta revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Amém? Esta parte só o Pai sabia naquela altura. Amém? Só o Pai é que sabia. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Foi dado a Jesus. Agora, não foi para ficar com Jesus, é para mostrar aos servos. Ok? É para revelar aos servos, diz aqui. É para derramar a revelação. Para que eles, os servos, por seu turno, possam falar à noiva. Ok? A verdadeira igreja ao longo do tempo. Agora, esta revelação, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, isto não é para apontar de volta ao Calvário, ao Jesus de Nazaré, ok? Isto é para apontar ao Jesus do nosso dia, ok? É para apontar ao Jesus vivo hoje no nosso meio, amém? Essa é a obra futura de Jesus Cristo. Agora, não são as obras futuras de, lá está, Jesus de Nazaré. São as obras futuras do Logos, da manifestação de Deus, Cristo. Ok? Efésios capítulo 1 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua destra no céu, nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, ou também pode-se dizer neste mundo, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ok? Agora, tudo aquilo que ele era, Deus, o Espírito invisível, com os seus pensamentos, tudo isso, ele derramou, esta é a forma que o profeta usa para explicar isto, ele derramou sobre o Logos, Cristo. Ok? E agora, Cristo, tudo aquilo que Cristo era, tudo aquilo que o Logos era, está então a derramar-se na Igreja neste momento. Amém?
está a derramar-se na igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Ok? Amém? Colossenses capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, são medidas, certo? Não é a plenitude, certo? São medidas. Mas quando conseguimos unir todo o corpo de Cristo, nós temos a plenitude outra vez. Amém? Quando nós conseguimos unir todas estas porções de Cristo num corpo, quando conseguimos uni-los, nós temos então a plenitude de Cristo novamente. Agora, para isso nós precisamos de que os santos ressuscitem e precisamos que toda a noiva seja reunida num encontro nos ares. E aí voltamos a ter novamente toda a plenitude novamente de Cristo. Agora, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, o profeta diz: por isso, quando nós vemos a revelação múltipla do nosso Senhor, quem Ele é e o que Ele é, ok? Quem Ele é e o que Ele é. Se alguma pessoa acrescentar alguma coisa a isso ou retirar alguma coisa disso, é uma falsa profecia. Muitos já tentaram dizer que tinham alguma coisa posterior a isso. Mas essa é a completa revelação do Senhor Jesus na sua era da igreja e no seu dia, uma revelação do nosso Senhor. Agora a ênfase está aqui quem Ele é e o que Ele é. Jesus, mais do que simplesmente o homem de Nazaré, mais do que isso. O que Ele é, quem Ele é e toda a revelação. Amém? No princípio era o Verbo, ok? Jesus, o Verbo se fez carne, entrou no corpo. E assim, sempre agora que nós temos a palavra a ser desvelada, isso é Cristo. Sempre que temos a palavra a ser revelada perante nós, isso é Cristo. Não é aquele homem de Nazaré, não é? Isso foi uma forma onde ele estava e sempre Deus interpreta então a palavra a fazer com que ela aconteça, ou seja, isso então é manifestar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos ter um encontro nos ares, certo? E nós vamos encontrar-nos com Cristo, ok? Pronto. E então Jesus aí num corpo, ok? E como Jesus, passado a ceia das bodas, se volta para os judeus, provavelmente nós vamos encontrá-lo também com aquelas marcas, amém? Porque passado um pouco, ele vai ter com os judeus e eles veem-nas, ok? Portanto, provavelmente nós vamos vê-lo nesse corpo, ok? Agora, nós vamos ter esse encontro nos ares, mas nós hoje, agora mesmo, encontramos-nos com Ele na forma da palavra como Ele estava lá no princípio, com a palavra desvelada, amém? Nós encontramos-nos com Ele. Ao mesmo tempo, agora, nós temos uma desvelação, mostrando-nos aquilo que nós éramos lá, já desde o princípio. Nós vimos, então, como parte da mesma palavra, da mesma desvelação, da mesma mensagem. Jesus disse: não vos pertence a vós saber a hora e o tempo, e ninguém sabia, disse, nem o Filho ainda sabia. Mas depois da sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão à glória, Ele recebeu de Deus o futuro da igreja. Depois Ele voltou aqui a João, a Patmos, e para trazer esta mensagem à igreja. E esta mensagem da sua vinda e a condição das suas igrejas ao longo das eras. Ele não podia fazer isso antes da sua morte, sepultamento e ressurreição, porque ele ainda não sabia. O que é que isto significa? Significa que a obra de Jesus não estava terminada. Amém? É isso que significa a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ele ascendeu ao alto e Deus deu esta revelação a Jesus Cristo. Novos pensamentos agora. Para novos pensamentos colocados no Logos, para que o Logos, a trabalhar na noiva ao longo das eras, possa manifestar novos atributos de Deus. Amém? Significa então que essa obra não estava terminada. A obra da salvação, da redenção, foi terminada no Calvário. Agora é a hora de Cristo manifestar, o Logos se manifestar na noiva. Amém? Quando Paulo ia no caminho de Damasco e ele cai do seu cavalo e ele diz: Senhor, quem és?
sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não estava a fazer nada a Jesus de Nazaré. Amém? Ele estava a perseguir a igreja, mas agora era tempo de Jesus se manifestar na igreja. E agora nós vemos que a Escritura nos fala que a semente da igreja foi enterrada nas eras das trevas. Então, a partir de agora, há uma contínua desvelação. Essa semente está a crescer. Amém? Essa semente começou a brotar e cresceu e deu ramos, folhas e agora está na altura de chegar de volta ao grão. Onde, se abrirmos a espiga, conseguimos encontrar o mesmo grão que estava no início. Amém? Agora volta ao grão para manifestar Cristo na forma da noiva. Amém? Esta árvore que está a crescer, esta semente que está a brotar, vai no final manifestar a mesma semente, o mesmo Cristo. Amém? Então, esta é a revelação da obra futura de Jesus Cristo. É uma profecia, a obra com a noiva gentia. E as eras da igreja, os selos, e depois vamos a seguir aos profetas em Israel. Quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. O quê? A obra da salvação. Amém? A obra da redenção. Estava consumado. Agora, a obra de Jesus Cristo ainda não estava completa, ainda não estava terminada, porque está aqui a revelação das obras futuras de Jesus Cristo. Amém? O que ficou consumado foi a redenção. Amém? Essa obra ficou consumada. Quando o irmão Branham pregou os 7 selos, e ele chega ao 7º selo, que ele diz é a vinda do Senhor, ele disse que o 7º selo está tipificado desde Gênesis. E nós podemos pensar como é que aquilo está desde Gênesis lá representado. Mas o mistério que a única coisa que nós conseguimos ver de Gênesis a Apocalipse é Cristo manifestado numa forma. É a única coisa que nós conseguimos encontrar de Gênesis a Apocalipse. Lembra-se daquela mensagem que o profeta diz, ele diz várias vezes isto, se ler uma escritura, mesmo do Velho Testamento, e não encontrar Cristo, é porque leu mal. Vai, leia outra vez. Não é? E é isso. A única coisa que nós conseguimos encontrar de Gênesis a Apocalipse é Deus a manifestar um dos seus atributos através do Logos de Cristo. Amém? E a vinda de Cristo, então, também está no 7º selo. Daí o 7º selo estar representado. 7º selo. Agora, o capítulo 8, é onde está o 7º selo do Apocalipse, só revela o cenário, a cena, não é, do 7º selo, onde nada mais é revelado. Diz já silêncio por meia hora. Agora, nada tem que ver com o capítulo 7. O capítulo 6 fala dos selos, o 7 fala das trombetas e o 8 fala dos mártires. Não, o 7 fala dos israelitas e depois o 8 fala do 7º selo, só os primeiros, só logo no início. Agora, o profeta diz na mensagem, o 7º selo, a revelação do 7º selo é silenciosa. E se eu tivesse tempo, ele diz, vou tentar em alguns lugares, para vos mostrar, desde Gênesis, que este 7º selo é falado. Amém? Havia um grande mistério. Mas como o irmão Branham disse, o problema disto tudo, é Deus usar o homem para se manifestar. Esse é o problema. Muita gente se atrapalha com isso. Agora, em todas as eras, Deus decidiu operar através do homem e isso, pronto, atrapalha muita gente. Eles querem continuar a ver Jesus com as feridas. Eles querem continuar a ir lá e tocar. Eles querem continuar a ver isso. Mas Deus decidiu que agora é para trabalhar com a noiva. Então, esse é o problema quando nós falamos com alguém acerca de um profeta. As pessoas dizem, o que me interessa é Jesus. O que eu quero é Jesus e tal. Eu só olho para Jesus, eu não olho para nenhum homem. Mas quem é que estava a operar no profeta? O William Branham não conseguia reproduzir o que foi feito no seu ministério. O William Branham, o homem, não conseguia fazer o ministério do William Branham.
Teve de ser Cristo a fazer aquilo. Amém? E esse é o problema. É que as pessoas entram num paradoxo porque dizem, eu só sigo Cristo. Mas Cristo está na palavra do nosso dia. Hebreus capítulo 11, já quase a terminar. Bem, Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós conhecemos a Escritura. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Este vitupério de Cristo foi seguir a palavra, foi seguir a comissão dele. Jesus ainda não estava ali. Demorou milhares de anos. Mas Cristo esse vitupério de Cristo era a representação da palavra no dia dele. Amém? Isso era Cristo. Essa desvelação contínua, quando nós conseguimos ver o que Deus está a fazer no nosso dia, na nossa era, é isso que nos traz o novo nascimento. Amém? É isso que nos traz o passar da teoria à prática. Amém? É isso que nos traz a vida dentro de nós. Amém? É quando nós conseguimos olhar e ver onde é que Cristo está no nosso dia. Amém? E o profeta diz que essa é a separação entre igreja e noiva. Essa é a separação entre igreja e noiva. Noiva vai no rapto. Ok? O profeta diz, é isso que faz a separação. É as pessoas conseguirem ver Cristo no dia delas. A revelação, a manifestação dos atributos de Deus para essa hora. 1 Coríntios 15, e vamos terminar. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, tudo o que é contrário à palavra. Agora está-se a falar aqui alguém, não é? Quando tiver entregado o reino ao Pai. Quem é que está a falar? Antes, este é o versículo 24, 1 Coríntios 15, 24. No versículo 20, antes, explica quem é esta pessoa. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as premissas dos que dormem. Portanto, estamos a falar de Cristo aqui. Ok? 24. Virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai. Ok. Aniquilou todo o império, toda a força, tudo. Aí depois vem o fim. 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte perdeu o seu aguilhão, certo? Mas a morte ainda não foi aniquilada. A morte continua aí. E vai continuar até o fim do milénio e aparece morte. Ok? Depois virá o fim. Ok? Aí todo potestade, reino, tudo será colocado debaixo dos seus pés. 27. Porque sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, portanto, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas, quando diz, continua Paulo, todas as coisas lhe estão sujeitas, excetua-se aquele que fez essa obra, que sujeitou todas as coisas. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até este ponto, Deus está em Cristo a fazer esta obra, sujeitar tudo debaixo dos pés de Cristo, incluindo a morte, todos os reinos, todas as potestades, até aquilo. Depois virá o fim. E quando tudo isso estiver terminado, toda essa obra, até o Filho se sujeitará a Deus. Ok? Para que Deus seja tudo em todos. E o profeta explica, Deus está em Cristo a fazer uma obra de reconciliação. Amém? Reconciliar consigo mesmo o mundo. Deus está em Cristo, trazendo tudo de volta para onde devia estar. Tudo o que foi perdido, tudo o que a morte alcançou, tudo isso tem de ser derrotado. Tudo isso tem de ser reconciliado. Colocando tudo debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo.
tabernáculo, aquela casa em que ele está a viver. E depois, tudo estando terminado, o próprio filho se vai sujeitar ao pai. Ok? Porquê? Porque agora o pai já não tem, o profeta explica isto, o pai já não tem de habitar mais naquele tabernáculo. Mas o que é que vai acontecer? O pai vai voltar à forma da coluna de fogo. Ok? E nessas eras futuras, o profeta explica que será Cristo assentado no trono, a noiva ao seu lado e a coluna de fogo em cima. Amém? Deus de volta ao Espírito, porque a sua descida para manifestação dos seus atributos e salvação dos homens está terminada. Aí terminou a obra da salvação e terminou as obras futuras de Jesus Cristo, que fala aqui no nosso versículo de hoje. E isto foi o versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1. Amém? Vamos ver se os outros versículos podem ser mais rápidos. Amém? Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém? Depois os músicos podem vir para nós cantarmos uma canção. Vamos orar, vamos dedicar um momento de oração ao Senhor, porque Ele realmente é digno das nossas preces e das nossas orações. Amém? Senhor Jesus Cristo, no final, Senhor, deste estudo, creio que o pensamento que nos terá tocado será que realmente somos epístolas vivas, escritas e lidas de todos os homens, Pai. E vemos, Senhor, que realmente a nossa vida é importante, porque se somos noiva, fazemos parte de Ti e estamos aqui a manifestar atributos Teus. E, Senhor, a única coisa que nós podemos pedir é que realmente a nossa vida seja digna. Porque realmente os olhos da terra e do céu estão apontados para nós. E é uma grande... Fica, Senhor, no nosso coração essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, Senhor, ainda hoje nós líamos que estamos aqui apanhados num programa. É a graça que nos trouxe aqui, Senhor. E nós sabemos que estamos no tempo do descanso. E não há nada que nenhum de nós quisesse fazer ou realizar que te fosse agradável se não fosse pela graça. Se não fosses Tu a vir e a manifestar as Tuas obras através de nós, Pai. E nós, Senhor, sentimos-nos privilegiados por vermos, Senhor, que somos uma parte do Logos aqui, Senhor, agora expresso na terra. Estamos a viver com o Jesus dos nossos dias, Pai. Damos-te graças por isso, Pai. Pois nada, Senhor, que possa ser feito ou possa ser dito, conseguiria reproduzir isso. Da mesma forma como o próprio profeta não teria conseguido fazer nada do seu ministério se não fosse Cristo a manifestar-se, se não fosse a manifestação, a revelação do Filho do Homem, Pai. Da mesma forma, nós nada teríamos conseguido fazer, ou no futuro seria possível fazer, se não fores Tu a vir e a continuar a manifestar esses mesmos atributos em nós. Damos-te agora graças por Tu nos teres escolhido e guardado, Senhor, até este momento, Pai. Senhor, continua, Pai, a fazer de nós filhos e filhas dignos, Pai, de sermos chamados pelo nome do Logos, o Senhor Jesus Cristo, Pai. Damos-te graças, Pai, pela palavra do nosso dia, Senhor. Oramos, Pai, para que as nossas vidas continuem verdadeiramente a ser epístolas escritas, vivas, lidas de todos os homens, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Amém, Jesus.